Olá, amigo, olá, amiga. Hoje eu quero refletir com você o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 3, no versículo de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como tais coisas podem acontecer? E Jesus respondeu: você é mestre Israel e não entende estas coisas? Eu lhe garanto, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como vão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Olha, meus amigos, a grande novidade de Deus para todos os homens, toda a humanidade, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma grande bênção, uma grande novidade para a nossa humanidade, porque Ele é a vida nova que brota da experiência da cruz, do sacrifício da cruz. É a vida que brota para a vida eterna, para a salvação do mundo. Ele é a vida nova que brota da cruz, e você sabe que Jesus, portanto, é esta única ligação entre o céu e a terra. Ele é a prova concreta do imenso amor de Deus. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho amado. Então ele é a prova concreta da imensidão do amor de Deus por cada um de nós. Por isso, querida, sinta-se amado, amada por Deus, acolhido pelo Senhor, mesmo em dias difíceis, que você não tem respostas para tantos desafios que ora nós enfrentamos. Em Jesus se tornou possível o ser humano conhecer a face de Deus, porque Jesus revela a face de Deus, revela um Deus misericordioso, um Deus que tem uma face humana. A face humana do Pai é revelada por Jesus. Jesus, portanto, é o próprio Deus que se humanizou para nos tornar mais humanos, mais de Deus. E quanto mais humanos formos, mais divinos nós seremos. Na humanidade de Jesus é revelada a sua divindade. Na humanidade de Jesus está também a sua divindade. De tão humano, o povo logo conclui: ele só pode ser Deus, ele só pode ser divino. E o Evangelho de hoje, sim, fala-nos de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que era fariseu, pertencia ao grupo dos fariseus. Um diálogo de Jesus e Nicodemos, um judeu influente que fazia parte do grupo dos fariseus, que, portanto, eram adversários de Jesus. Ao contrário dos fariseus, ele sentia-se atraído pelas palavras de Jesus. Ele gostava de escutar Jesus, mas fazia isso às escondidas. E dessa forma não era possível agradar a Deus. Ele tinha medo, não assumia abertamente a sua admiração por Deus. E vocês sabem que nós precisamos professar a nossa fé de maneira sincera. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar envergonhado, não dá para querer estar em dois modos de vida,
ou com Jesus ou contra Jesus. Não é possível. Tem que ser ou quente ou frio. Então, por medo, não assumir abertamente esta admiração por Jesus, ficando somente nos encontros às escondidas. Às escondidas ele ia falar com Jesus. Queridos, não basta ter simpatia, não basta ter empolgação, tem que ter adesão. Não basta ter boa intenção. Olha, de boa intenção, o inferno está cheio. É preciso ter testemunho, ter adesão, ter compromisso com Jesus, está entendendo? Então, diante do sacrifício que nós estamos vivendo, é hora da gente testemunhar a nossa fé em Jesus. Não nos envergonhar de que a nossa fé nosso coração deve estar em Deus. É Ele que é a razão de nossa vida, é Ele que nos dá força para vencer esses momentos difíceis que agora estamos enfrentando, de pandemia, de Covid-19, tanta gente confinada em casa, tanta gente ligando, padre, não aguento mais, a ansiedade, a depressão, a tristeza, as pessoas não estão acostumadas a conviver mais intensamente e agora Deus está nos dando, apesar de então não ter querido isso, nem querer o mal, porque o mal não é de Deus, mas Deus, quando sabe que algo também pode ajudar as pessoas, Ele permite. Então, se Ele permitiu, é porque Ele tem ensinamento para nós também, para o nosso crescimento de família. Nos perceber como é que está a nossa família. Então, Nicodemos, ele gostava de ouvir Jesus, mas estava longe de entender as suas palavras. Afinal, as palavras de Jesus não entram no coração de quem não se define. As palavras de Jesus nunca entram em quem não acolhe, em quem não aceita, em quem não se define ser de Deus. De quem não faz uma adesão radical por Ele, é necessário aderir. O medo que aprisionou Nicodemos, que o impediu de aderir a Jesus, impediu de estar com Jesus, aderir à vida nova proposta por Jesus, também pode nos aprisionar, também pode nos afastar, sobretudo quando ficamos fechados à graça de Deus, quando não nos abrimos à ação do Espírito Santo, não é verdade? Então, quando nós recusamos a graça, quando nós não criamos espaço na nossa vida, ficamos no nosso legalismo, no nosso diferentismo, insensível a tudo, então não tem como a graça de Deus agir. Se nós não nos dobramos diante de Deus, abrindo o nosso coração, descendo da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, se não fizermos isso, a graça de Deus não atua. Por quê? Porque nós não permitimos, nós fechamos as portas a Jesus. E Ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei, sentarei e cearemos juntos. Então Jesus fala a Nicodemos sobre a necessidade de nascer do alto, nascer para Deus. Isso é importante para nós, para toda a nossa caminhada. Nascer para o alto, nascer para Deus, nascer para as coisas divinas, para as coisas que transcendem esta realidade puramente material. Então isso aponta para ele a ação do Espírito. Isso, nascer do alto, é nascer pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito como dinamismo deste nascimento, ele que gera esse dinamismo. É o Espírito Santo quem nos leva a assumir um projeto de vida centrado unicamente na vontade de Deus e não nas nossas vontades. Agora, muitas vezes nós queremos viver do nosso jeito, do nosso modo, da nossa vontade, e queremos que Deus seja como nós queremos, e não nós fazermos o querer de Deus, aceitar as coisas de Deus, as provações. Então, ao falar com Nicodemos da necessidade de nascer do alto, Jesus nos faz um apelo à conversão, à transformação da vida. E é preciso, queridos, que muitas coisas de nossa vida sejam transformadas. Se quisermos nascer do alto, nós precisamos aprender a valorizar aqueles e aquelas que Deus coloca ao nosso lado, porque Deus aí está, presente nas pessoas que colocou ao nosso lado. Então, ao falar dessa necessidade de nascer do alto,
Jesus nos faz um apelo para transformar a nossa vida, comparando a força e a liberdade da ação de quem é movido pelo Espírito Santo, com o sopro incontrolável do vento. Ninguém controla o vento, ele sopra de onde quer. Assim, como não se pode segurar nem exercer o controle sobre o vento, também não se consegue deter quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Não se pode controlar quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito de Deus é aquele que se enche de Deus, ele é uma pessoa livre. Então, se não se controla o vento, aquele que está cheio de Deus também não tem quem consiga impedir dele anunciar o projeto de Deus, ser testemunho e ser luz de Deus. Então, no Evangelho de hoje, Jesus fala também do desfecho da sua trajetória terrena. É preciso que o Filho do Homem seja levantado. Com essas palavras, Jesus pré-anuncia a sua morte de cruz. E isso gera medo em muita gente. Pedro e tantos outros. Deus te livre, Senhor, Pedro. E às vezes também nós. Deus nos livre, Senhor, de provações. Deus nos livre de sacrifício. E às vezes Deus nos manda sacrifício. Deus nos manda provações para que a gente reze, para que a gente dobre o joelho, para que a gente seja humilde, para que a gente aprenda a cair, aprenda a se levantar, aprenda a rezar e a ter fé. É preciso. Ele vai nos provando, nos fortalecendo diante das dificuldades que nós vamos enfrentando dia a dia. Essa dificuldade não é para nos derrubar, é para nos fazer fortes, assim como o atleta se prepara e se treina nos exercícios, vai suando, também nós precisamos ir nos treinando para ser pessoas vitoriosas e celebrar a Páscoa do Senhor. Então, ele seria levantado na cruz pelos seus adversários, os adversários do projeto de Deus. Então, impregnados no Cristo ressuscitado, que nascemos do alto, nascemos para Deus, que nos tornamos luz no mundo, o mundo que precisa do nosso testemunho. Tanto exemplo bonito, tanta vida doada, tanta vida sacrificada, tanta pessoa que é luz para outras pessoas. Então, isso é sinal do ressuscitado e precisamos estimular que cresça em nós esta experiência de Deus. Então, luz no mundo, uma luz peregrina, a tirar das trevas aqueles que estão desesperados, que estão ansiosos, que estão amargurados e que precisam encontrar-se com Deus. Padre Daí, me ligaram ontem. Padre Daí, não aguento mais estar em casa, não sei o que fazer, estou louco, morrendo de saudade da minha igreja. Então, essa saudade é uma coisa boa, mas a loucura não, tem que ter calma. Tem que aprender a estar em casa, e agora é hora de estar em casa, para depois podermos nos abraçar. Se de repente alguém não observa esse tempo de quarentena, não se cuida, pode ser que não venha mais se abraçar futuramente, e isso é o que nós não queremos. Queremos estar em paz, que você esteja em paz. Então, precisamos de uma luz peregrina que tire das trevas aqueles que encontramos no nosso dia a dia, que estão desanimados, aqueles que estão à margem do caminho, os muitos irmãos excluídos que ainda não conhecem a luz de Deus, não conhecem Jesus, mas diante do teu testemunho, diante da tua fé, é possível conhecer. Então, em muitas situações, ser luz pode implicar em grandes riscos para nós, para a nossa própria vida. Porém, o maior de todos os riscos que corremos é o de não aceitar o desafio de ser luz. Esse é um grande perigo. Não aceitar ser luz de Deus, não aceitar a missão que o Senhor nos confia. E nós precisamos. E porque se a gente não aceita ser luz, o que nos pode nos condenar a pior de todas as trevas, ficar longe de Deus. Você quer ficar longe de Deus? Você quer perder o céu? Então, é necessário ser luz, ser no sofrimento um testemunho de fé. A nossa fé provada também nessas horas de sofrimento nos ajuda a ser perseverante. Uma fé perseverante é uma fé que vence a pandemia,
que vence o medo, que vence a tristeza, que vence o isolamento, que vence tudo, porque confia em Deus e é luz. Então, teu exemplo edifica outras pessoas. Ao contrário de Nicodemos, não tenhamos medo de declarar a nossa adesão a Jesus. Não fique em cima do muro. Seja firme, coerente, seguro, perseverante na sua fé. Não tenha medo de declarar sua adesão a Jesus, medo de nos encontrar com Ele às claras, porque Ele quer se encontrar com você, comigo, nós às claras. Por isso, queridos, fique com Deus, fique na paz de Jesus e, se quiser e puder, pode ir divulgando a nossa reflexão para outras pessoas. É importante que a gente use todos os meios para ajudar as pessoas a crer, a perseverar e a conhecer Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe, em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus, fique em paz.